A graça do Senhor, nosso primeiro culto Raízes do ano de 2025, e vamos, com a graça do Senhor, também participar da palavra, de tudo que o Senhor tem a falar ao meu e ao seu coração. Então, nesse momento, vamos deixar as distrações de lado e vamos glorificar o nome santo do Senhor também através da palavra. Amém? Eu quero, nesse momento, fazer uma leitura contigo. Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faz-me justiça contra os meus adversários. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhe digo, e Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará justiça na terra? Pai, queremos, Senhor Jesus, ouvir a Tua palavra, queremos, Senhor, ter o Teu direcionamento, Pai. Pela Tua misericórdia, Senhor, usa a minha vida para ser, Pai, transmissão da Tua palavra nesse momento, Senhor. Que o Teu Espírito Santo fale através de mim e que nada aqui, Senhor Deus, seja por mim, mas pelo Teu Santo Espírito e para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Queridos, essa parábola é muito conhecida, né? Ouvimos ela, quem já é crente há bastante tempo, ouvimos ela desde pequeno. Então, muito provavelmente você não vai ter nenhuma novidade aqui, mas com certeza você vai ter uma forma nova do Senhor falar a sua vida neste momento. Esta parábola, ela começa de um modo bem significativo, porque o Senhor está dizendo, começa a contar essa parábola por conta do que ele estava dizendo no capítulo 17, nos versículos anteriores. Ele estava falando sobre a vinda do reino de Deus, que foi o que os fariseus perguntaram a ele: quando virá o reino de Deus? Ele começa a falar: o reino de Deus já está entre vocês, e daí quando virá o tempo do Filho do Homem, ele começa a explicar e dizer tudo o que iria acontecer, as coisas na qual ele teria que passar, o sofrimento que deveria ter. E aí vem o momento que o Senhor vem começar a falar essa parábola aos seus discípulos. E ele fala numa preocupação que está no versículo 1. Ele diz: Contou-lhes uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Então, eles começaram essa parábola
dizendo que eles precisam perseverar em oração. Então ele já começa preocupado com os seus discípulos. Eu imagino que Jesus veio naquele momento trazer aos discípulos uma lição que eles teriam que carregar para o resto da vida. Porque Jesus já preocupava-se sobre tudo o que iria acontecer. Ele não iria estar mais com os discípulos. E aí os discípulos precisavam cair em si, que eles precisavam orar continuamente, sem desanimar. Então Jesus começa falando sobre essa parábola com eles. Começa falando sobre um juiz que era injusto e uma viúva que queria sua causa julgada. E essa viúva, por muito tempo, ficou insistindo. A Bíblia não diz quanto tempo foi, mas eu imagino que este tempo não foi tipo hoje, daí daqui a pouco, deu 2 dias, ele atendeu. A Bíblia só diz que era continuamente. Continuamente ela ia até esse juiz, continuamente ela continuava a insistir, pedindo que julgasse a sua causa. Só que continuamente, é a primeira lição que temos que tirar. Continuamente é continuamente. Então não para. Não para. Até que essa causa seja julgada. Pode ter levado, talvez, 1 mês para isso acontecer. Pode ter levado, talvez, 1 ano para isso acontecer. Pode ter levado, talvez, 2 anos para isso acontecer. Mas a mensagem que Jesus quer dizer ali é focar no continuamente. Independente do tempo. Queridos, nós temos a triste noção de que a gente toma essa parábola para poder receber algo, para poder ter conquistas ou bens. Nós temos que pedir, nós temos que pedir, nós temos que pedir. Eu preciso de um carro novo. Nós temos que pedir continuamente. Você não viu a parábola do juiz injusto? Então temos que ficar batendo lá e falando que preciso que julgue a minha causa. Então nós temos que pedir que o Senhor vai dar. Só que não é disso que se trata. Não é disso que se trata. Trata-se de justiça. E de justiça do Senhor. O Senhor estava falando, como eu mencionei, sobre o reino de Deus. O reino de Deus não tem a ver com essa teologia da prosperidade que em muitos lugares são pregados. Não é isso o reino de Deus. O reino de Deus tem a ver com a justiça de Deus. E que muitas vezes é um conceito diferente do que eu e você temos de justiça. Muito diferente. Porque, irmãos, nós passamos agora, recentemente, em Osasco, né? Nós até oramos por isso ali, para ver se o Senhor queria, de repente, trazer ali o livramento naquela situação toda que morreu o secretário. Você imagina, nesse momento, o meu senso de justiça e o seu senso de justiça contra a vida de quem vai lá e mata deliberadamente uma pessoa. Você imagina, pense você aí agora, porque eu penso. E o meu senso de justiça diz, cara, tem que amarrar esse cara e metralhar ele. Porque esse é um senso de justiça do meu ponto de vista. É diferente da justiça de Deus.
Você imagina que a justiça de Deus quer que essa pessoa cumpra pague pelo seu delito, mas que ele alcance redenção e que ele possa viver a justiça do Senhor após ser perdoado. Só que às vezes a gente não tem esse senso. Então, por isso, nós acabamos mudando os conceitos de justiça. E a gente molda o conceito de justiça a nosso favor, ao que a gente entende que é justiça. Mas a justiça de Deus é uma justiça que é diferente. Mas daí eu volto aqui para o texto, que quer dizer a justiça de Deus. Tudo que estava sendo feito aqui, e estava sendo explicado, é para que a justiça do Senhor fosse feita. Então, quando o Senhor diz aos seus discípulos, prestem atenção, havia essa viúva e ela insistia. Ela não parava, ela ia continuamente para que fosse feita a justiça do Senhor contra o seu adversário. A nossa vida é repleta de momentos de adversidade. Nós temos uma luta constante contra o inimigo da nossa alma. E se você não tem a noção disso, que nós temos uma luta constante contra o inimigo de nossa alma, você não tem por que orar. Você não tem. Porque o Senhor vem orientando para que não desanimem e continue orando, porque as coisas vão vir para tentar nos parar. As coisas vão vir para tentar nos paralisar. E nós precisamos entender que precisamos ter uma forma de oração que persevere. Uma forma de oração que persista. Que continue. Irmãos, é difícil. E eu sei por experiência, você ter uma vida contínua de oração. Mas, como muitos pregadores já disseram, às vezes é necessário você orar até ter vontade de orar. É necessário você insistir. Ou seja, mesmo sem vontade de orar, é necessário. Porque se você não orar, as coisas vão começar a regredir, porque a luta é constante. O inimigo não está aqui a brincadeira. O inimigo está aqui para tentar te paralisar realmente. O inimigo não está preocupado com aquelas pessoas que não estão orando. O inimigo não está preocupado com eles. Deixa eles lá quietinhos, porque esses aí não tem nada com Deus. O inimigo está preocupado com nós que estamos aqui em constante oração. Daí, por quê? Porque no mundo espiritual, e nós temos que entender que isso existe, estamos em batalha, estamos em guerra. E ninguém vence uma guerra parando no meio do caminho. Ninguém vence qualquer batalha parando no meio do caminho. Porque, no mínimo, se você está em batalha, você está num campo de batalha, você para, você dá margem para que os seus inimigos avancem e se aproximem, venham ganhando território em cima de você. Então, no mínimo, o que vai acontecer é isso. Então, você vai ficando mais apertado, você vai ficando mais sem espaço, porque o inimigo está ao derredor. Só que eu estou deixando, quando eu não oro, brechas para que ele possa chegar mais, E aí, quando vai chegar um momento, que aí eu não tenho mais espaço, eu já estou sufocado. Todo o território em minha volta já está dominado, e eu já não sei mais o que eu faço. Nós precisamos investir na nossa vida. Alex, é tão difícil. Você precisa começar a se conhecer. Você precisa começar a se entender e olhar para dentro de você.
Porque isso é uma batalha. E você precisa ver quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos dentro de uma batalha. Como eu faço isso? A necessidade é a principal motivação. Só que nós, seres humanos e principalmente brasileiros, acabamos deixando a necessidade ser o quê? O último suspiro. Que é aquele momento que tudo já deu errado, daí eu parto para orar. Daí eu começo a orar, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tudo já deu errado. Já está tudo indo por água abaixo, daí eu começo, oh, Senhor, não, Pai, me perdoa, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, porque você está em cima da necessidade. Só que da necessidade errada, depois que as coisas já deram errado. Quando eu entendo que eu tenho a necessidade de ser constante e perseverar em oração, eu começo a analisar de um modo diferente. Por quê? Eu entendo, eu preciso orar. Eu não preciso esperar as coisas estarem acabadas para que eu possa começar a orar. Eu preciso orar constantemente. Eu preciso constantemente buscar, porque eu tenho uma batalha a vencer. Eu preciso passar por essa batalha. Então eu preciso entender que, para eu chegar no final dessa batalha, eu preciso orar. Vou dizer aqui um exemplo. Os mais jovens aí da geração Z em diante, aí talvez não entendam porque não tenham visto. Mas existia um filme que ficou bem famoso, chamado Rocky. E que conta a história de um lutador. E esse lutador, ele estava buscando preparo, ele precisava ter a luta mais importante, estava ali no boxe iniciando tal, e ele precisava ter aquela luta, e foi lutar contra o campeão mundial atual na época, o Apollo Creed. E aí, quando ocorreu aquela luta, você com a expectativa do filme, você vai pensar, ele vai derrotar. E passou um round, passou 2, passou 3, passou 4, passou 5. E chegou no final de todos os rounds, e ele simplesmente estava de pé. Ele não ganhou aquela luta. Se bem que a versão brasileira mostra ele ganhando, mas ele não ganhou, não. A versão em inglês, simplesmente, é como se terminasse empatado. Mas ele resistiu àquela luta. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes nós precisamos persistir simplesmente para ficar de pé. Porque vai ter o inimigo, o dia a dia, as coisas bombardeando as nossas vidas em todo o tempo. Então, quando você se conhece, você começa a entender aonde são seus pontos fortes e seus pontos fracos. Você começa a se analisar o que te faz avançar e o que te faz regredir. E você precisa fortalecer seus pontos fortes, fortalecer seus pontos fracos e manter seus pontos fortes. Você precisa ir aumentando gradativamente. A gente precisa entender que uma vez que eu me conheço, eu sei onde eu falho, eu sei onde eu tenho preguiça, eu sei onde é mais difícil para mim, eu preciso exercitar. Não existe outra maneira da gente avançar se não for exercitando. Eu preciso exercitar. A oração, se eu não estiver fazendo todos os dias, eu preciso começar a fazer. Eu preciso começar com 10 minutos. Talvez daí aumente para 20, para 30. Mas eu preciso fazer todos os dias. Pensando sempre em começar com a constância. Eu sou uma pessoa que eu faço as coisas à noite de teimoso. Tipo, brigando contra. Por quê? Eu normalmente acordo cedo. Então, acaba que chega no final do dia, eu estou cansado.
Daí, se eu deixo alguma coisa para fazer à noite, eu começo a fazer lutando contra o sono, lutando contra o cansaço, lutando de maneiras diversas para poder executar aquilo que eu preciso fazer. Para mim, o melhor momento de exercer a oração seria à noite? No meu caso, não. Por quê? Eu estou cansado, eu vou ajoelhar para orar e eu vou, muito provavelmente, cochilar ou começar a pensar nos carneirinhos ou desviar meu assunto. Eu me conheço, eu sei que vai ser assim. A gente ora à noite muito lá em casa, em família, que daí um não deixa o outro dormir. Mas, se eu parar para orar sozinho, provavelmente eu não vou conseguir. Então, eu funciono melhor trazendo meus momentos de orações, meus momentos de estudo, pela manhã. Então, eu me conheço. Eu estou tentando colocar esses hábitos. E não pense que não há dia que eu não falho, não, que eu acordo tarde, perco o horário. Tem dias também que eu falho. Mas é uma coisa que eu vou colocando para que eu tente fazer isso constantemente. Ainda que seja 10 minutos por dia, pela manhã, eu tento colocar e tento ir fazendo isso constantemente. Por quê? Como eu disse, irmãos, é luta. E se eu posso facilitar essa minha luta em fazer isso pela manhã, eu vou fazer pela manhã. Mas eu preciso fazer continuamente. Então a gente precisa se conhecer e saber aonde estamos falhando. Se conhecer e reconhecer aonde estamos falhando, para que possamos continuar. O juiz que não temia Deus, não temia os homens, era soberano, parecido com alguns outros juízes que a gente vê por aí, era soberano em tudo, falava, eu não vou julgar essa causa. Mas, em algum momento, ele falou, agora não dá mais, porque essa mulher está me aborrecendo. Já deu, eu não aguento mais. Se eu não fizer, essa mulher não vai parar. E talvez seja essa a sensação que nós precisamos trazer. Nem sempre as respostas de Deus vão ser de acordo com o que a gente quer. Ou a execução do Senhor vai ser de acordo com o que a gente quer. Mas, como eu disse no início, vai haver justiça do Senhor. Vai haver justiça do Senhor. Nas nossas vidas, seja como for a questão, vai haver justiça do Senhor. E o Senhor vai vir e julgar a nossa causa. E ainda as palavras de Jesus diz no versículo 8, que Ele fará, e fará depressa, mas na condição que Ele coloca do versículo 7, que Ele diz, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele, dia e noite? Aos seus escolhidos que clamam a Ele, dia e noite. É dia e noite, noite e dia, sem cessar, né? A gente canta, mas precisamos clamar ao Senhor, dia e noite. E aí vocês entendem que a perseverança que nós precisamos ter em oração não é somente em doses pequenininhas. Eu comentei sobre doses pequenas, da gente começar de algum jeito, mas é para começar. Mas nós precisamos adquirir o costume de passar tempo e tempo com o Senhor. E ainda quando não estivermos no momento dedicado de oração, que possamos estar em comunhão com o Senhor, em contato com o Senhor constantemente, buscando constantemente esse entendimento no Senhor, buscando constantemente. Você precisa orar
Porque você precisa ter fé. Você precisa alimentar a sua fé. E o maior termômetro de fé é a oração. O quanto você ora, você demonstra que você tem fé. E, como todo mundo já conhece, sem fé é impossível agradar a Deus. Tanto que as recomendações que Paulo nos dá constantemente, como em Romanos 12:2, alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Você vai passar por tribulação. Então, ele começa sempre dizendo: alegrem-se, alegrem-se, se animem. Você vai passar por tribulação, mas se anime, porque você tem uma esperança, você tem um propósito, você tem algo que foi feito por você já lá na cruz, e isso te dá esperança da salvação. Então alegre-se na esperança que você tem, e aí você vai ter paciência na tribulação. Tenha paciência, porque você vai passar pela tribulação. Não se iluda achando que não. Você vai passar por tribulações inúmeras, mas que a gente vai ver que é leve e momentânea. Mas para isso, precisamos perseverar em oração. Precisamos continuar. Porque a coisa mais fácil que existe é parar. Porque parar não requer esforço. Parar não requer nada. Se você está andando e alguém falar para você: para, acabou. Então parar é a coisa mais fácil que tem. Continuar, isso é difícil. Só que nós precisamos ter essa ideia e buscar essa continuidade. E ainda para reforçar, Paulo também diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, daí o versículo 16, ele diz: alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E perceba que mais uma vez ele diz: alegrem-se. Vocês precisam estar animados. Eu preciso estar animado. Até isso é um exercício. Porque a gente está, às vezes, num desgaste tão grande, passando por tantas e tantas situações na nossa vida, que você fala: eu não tenho ânimo para nada. Mas é o momento que temos que entender que temos motivos para estar alegre. Temos motivo. Se você não achar motivo em mais nada que esteja acontecendo na sua vida, você vai ter um motivo, que é: Cristo foi lá na cruz, se sacrificou por mim e me deu a vida eterna. Isso é motivo para que possamos estar alegres. Isso é motivo demais para que possamos nos animar. E aí, logo após estar a palavra alegrem-se, ele diz: orem continuamente. Não parem de orar. É o mesmo motivo. Nós precisamos orar, nós precisamos perseverar na oração pelo mesmo motivo de estar alegre. É o mesmo motivo que o Senhor nos dá. É o mesmo motivo que o Espírito Santo do Senhor move os nossos corações. Talvez nós olhamos para a nossa vida dentro de uma realidade nua e crua que temos e fala: Alex, a vida não é esse morango que você está dizendo aí, não. Na vida real,
as pessoas têm problemas. Na vida real, as pessoas têm dificuldades. Na vida real, as pessoas, às vezes, passam fome. Na vida real, às vezes, as pessoas têm enfermidades. E eu não disse nada diferente disso. Vão passar